a primeira, agora estamos completando com a segunda. E a segunda, como estamos no mês do Espírito, é muito bom para aprender. Aprender que, para nós vencermos, é fundamental que a gente ande no Espírito. E andar no Espírito é combater a carne todos os dias e aceitar a palavra de Deus, ser submisso àquilo que ela diz. Aí vai ter sucesso. E quando tem sucesso, a gente não reclama. E aí que vem o detalhe importante. Se você andar no Espírito, você não murmura. Porque a murmuração é uma resposta da sua carne que está prevalecendo. Posso ser de igreja há muito tempo, posso ter muito conhecimento bíblico e posso ser um reclamão de carteirinha. Agora eu posso ser até menos tempo ou muito tempo, não importa, aprender a andar no Espírito e quando vier qualquer tentação, porque a tentação vem, né, pessoal, da murmuração, de qualquer outra coisa, e você não vai ceder e vai sair vencedor. Quando você murmura, você trava a sua vida. Eu até tenho falado, não, verdade é essa. Você quer travar a sua vida? Duas coisinhas bem rápidas para você travar a vida. Primeira, conta tudo dessa da sua vida para alguém. Se você quer comprar um carro, vai lá e fala para todo mundo antes de comprar. Se você quer comprar uma casa, vai lá e fala a todo mundo. Vai travar. Mesmo que você não queira, porque tem pessoas que você não conhece o coração dos outros. Não sabe o que está no coração dos outros. Às vezes é familiar, mas você não conhece. Não é que você não, o que a pessoa é isso. Às vezes a pessoa não está estruturada para ver o seu sucesso. Aí a pessoa vai lá e conta. E outra coisa que trava é murmurar. O povo de Israel ficou 40 anos rodando lá, pessoal. Porque eles eram o quê? Chatos só? Murmuradores. 40 anos no deserto. Às vezes a pessoa está lá 30 anos, eu não paro de orar, ele não muda, pastor, ora, não muda, mas você também não muda, né? Só fica murmurando, ora reclamando. Então tem todo um detalhe importante. Sobre a palavra a gente tem entendimento. Romanos 8,14 é a primeira mensagem, onde dá início a esse entendimento. Andar no Espírito não nos permite murmurar. É uma mensagem inspirada numa das mensagens do missionário que ele deu esses dias, tá? Romanos 8, versículo 14 diz para mim e para você: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, isso não dá abertura para que alguém que ande é guiado pelo Espírito de Deus não seja filho de Deus. Né? Afinal, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou submisso ao Espírito na questão de obedecer a voz da palavra. Né? Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito está com letra maiúscula, o E é o Espírito Santo. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu estou na posição de filho. E o filho se assenta à mesa e desfruta no manjar do pai. Então, se o meu pai é Deus, imagina o que ele tem para mim, pessoal, o que ele tem para você. Mas cabe a mim ser guiado pelo Espírito de Deus. E é aí que vem, vamos dizer, o desafio, né? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mais para frente aí. Pouquinho. Nós estamos em Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, desejo desenfreado, desejo excessivo. Né? Então, se eu ando em espírito, eu não vou cumprir o que a carne deseja. Quando eu falo carne, pessoal, não é... Às vezes a pessoa leva para o lado moral só, que também é. Né? O cidadão às vezes está lá, está tão inflado na sua concupiscência, que ele não pode ver uma mocinha mais bonita que já está lá pensando milhões de coisas na cabeça. Coitado dele, porque Deus está vendo, né? E se não houver arrependimento, vai ser tão culpado quanto aquele que adultera. O negócio é sério. Depois, só quem quiser entender mais isso, só leu Mateus capítulo 5, do 1 em diante. Aí a gente vai ver uma lista de situações que Jesus diz que é o sermão da montanha. Mas não é só esse lado. Né? A murmuração é um fruto carnal, uma obra carnal. Não vou falar fruto não, uma obra carnal. Porque cabe a nós, é uma situação que vem contrária ao que a gente quer, e a gente acaba, se não tiver vigilante, andando em espírito, no espírito, acaba reclamando da vida. Reclama do que não tem, reclama do que tem. Reclama porque chove, reclama porque está sol. E assim por diante. Né? Reclamar é uma tradução base de murmuração. Reclama de tudo. Então nós temos que tomar esse cuidado e analisar, será que eu tenho sido uma pessoa murmuradora? Entenda, nós somos tentados, até tenho falado,
Eu não acredito que não teve uma pessoa, domingo para cá, passado até esse, que não passou um dia, pelo menos, que passou uma situação que veio a tentação, estou falando que cedeu a tentação, de murmurar. Às vezes é uma situação no trânsito, não é? Você leva aquela fechadona do nada, assim, está lá tão tranquilo, vem o cidadão do nada e faz uma coisa. Aí você já tem aquela vontade, meu Deus do céu, já vem a vontade. Né? Outras coisas menores ou maiores, como trabalho, falta disso, falta daquilo, uma conta que você não pagou e já acorda reclamando, sabe essas coisas? Do marido que não é como que você gostaria, da esposa, e assim vai. Né? Então nós temos que ter esse cuidado. A tentação pode vir, não que eu queira que ela venha, mas é tentação. A própria palavra tentação significa tentativa. É uma tentativa de te atingir. Não significa que vai te atingir. Agora, para não me atingir, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Quem anda no espírito não murmura. Vence. Aí que nós temos que amadurecer espiritualmente para chegar nesse nível de vencer. Mas por que essa preocupação de pregar sobre murmuração? Porque quando a gente murmura, pessoal, o negócio fica sério. Você abre uma porta que você nunca vai enxergar com os olhos naturais, mas que ali o diabo entra. É bíblico, tá? Não é coisa da cabeça, não. 1 Coríntios 10:10. Então, se eu não murmurar, eu não abro essa porta para ele entrar. E se ele não entra, minha vida anda. Minha vida flui. Pastor, está difícil de arrumar emprego. Continua falando isso, vai. Fala mais que está difícil. Reclama um pouquinho mais. Vai ficar só mais um pouquinho difícil. Vai, continua. Muda o jeito de falar. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração. Então, se eu sou um murmurador, é que meu coração está cheio de reclamações. Né? Tem até agora está uma mania na internet de um cidadão falar reclamação do dia. Não sei se vocês já assistiram. Caipira lá falando. Daqui a pouco um crente falando também, reclamação do dia dos crentes. Vai reclamar e vai colocar todos os defeitos das igrejas da vida que existe. Se alguém, pessoal, não quer ver defeito nesse mundo, morre logo, aí você vai para o céu. Mas não se mata não, espera Jesus te levar. Mas pede para ele, Deus, me mata logo, porque nesse mundo, pessoal, esse mundo vai ter defeito na casa, na rua que você mora, vai ter defeito onde você entrar, a escola que você estuda vai ver defeito, faculdade, nos professores que você tem, sem desmerecer, nos pastores que você tem. Estou falando até de mim, estou falando, você vai ver, o humano é assim. Mas eu não vou reclamar, vou me contentar com o que tenho. Deus, obrigado. Você vai ver como a sua vida vai para frente. Afinal, quem é o abençoador, pessoal? É Deus. E quem é o destruidor? É o diabo. 1 Coríntios 10:10. E não murmureis. Amém? Está aí. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O ladrão, João 10:10 diz, não precisa abrir não. O ladrão vem senão a roubar, a matar, a destruir. Aí Jesus completa, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão é o diabo, veio senão para roubar, matar e destruir. Destruidor. Entra quando eu murmuro. Quando eu reclamo. Simples assim. Então é um detalhe bem importante. Isso é meio básico. Se você vai, às vezes a gente ouve, às vezes, né, alguns casos, nós ouvimos testemunhos de pessoas que estão com uma doença bem grande, mas não murmuram. E elas vencem muito mais fácil as doenças dela. E às vezes você vê cristão que conhece a fé, que murmura e não é curado. É engraçado como que é, né? Aí as pessoas falam algumas outras questões de positivismo. É tudo, pessoal, a maneira como a gente trata a situação. Nós que temos a fé, temos Jesus do nosso lado. Se eu usar a fé, o nome dele, crer e não reclamar, flui. Às vezes nós reclamamos. Então não murmureis, é o que a Bíblia diz. Depois ele fala da tentação, para ver que é uma tentação. Não murmureis. Não faça isso, não murmure, não reclame. Como alguns murmuraram lá no deserto, que ele está dizendo lá de Israel, lá atrás. E pereceram pelo destruidor. Perecer tem um sinônimo que é morrer. Muitos ficaram no deserto, morreram no deserto por causa da murmuração. Ainda que uma doença apareceu, tudo começou pela murmuração. Tudo, é reclamação daqui, reclama dali, aí fica doente, fica enfermo, esse negócio, tudo piora. Aí continua reclamando. Aí fala, nada na minha vida dá certo. E continua reclamando. Nada flui e continua. Eu oro e não sou curado. Continua. Daqui a pouco já era. O destruidor entra, fecha a porta. Quer que a sua vida flua? Aprenda a não murmurar. Como que eu não murmuro? Quem anda no Espírito não murmura. Aí que vem o nosso entendimento. Quem anda dirigido pelo Espírito Santo.
quem anda sobre a luz da palavra de Deus, quem anda submisso ao que Deus diz nas suas escrituras, vence. Se vier a tentação, ele não cede. E se porventura ceder, quem anda no Espírito logo em seguida pede perdão. Porque nada como, pessoal, arrependimento, né? Senhor, eu não devia ter falado, me perdoe, eu acabei passando o limite aqui, eu peço seu perdão. Se eu tiver que, por causa da minha reclamação, ferir alguém, eu vou chegar, me perdoa, não tive vigilância, eu não devia ter falado, magoei o seu coração, se eu falei o que não devia, me perdoa também, eu fui errado. Acabou. A Bíblia fala que ele é um advogado fiel, pessoal, justo para perdoar as nossas iniquidades. Então, não importa o tamanho, se houver confissão verdadeira. Então, tudo isso é uma base. Êxodo 15, versículo 23, tem um exemplo aqui lá de Israel, que foi esse exemplo que o missionário deu, que eu estou usando também. Então, chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. Aqui já explica que eles foram lá, que estavam com sede, e foram beber água, e chegaram a um local chamado Mara, e as águas eram amargas. Aí vem o significado de Mara. Mas não chega lá, para alguém que você conhece que chama Mara, e fala que ela é amarga, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos na nova aliança, né, pessoal? Né? E aí, beleza, vamos lá, versículo 24. E o povo murmurou, olha lá, contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Pessoal, a murmuração não é só contra Deus. Quando você se levanta contra qualquer criação de Deus e murmura, você está se levantando contra o Criador. E aí você reclama, eu reclamo, nós reclamamos, o que quer que seja, tudo não vai para frente. O problema é que a nossa vida aqui trava. Né? Que o destruidor começa a entrar e começa a acontecer umas coisas erradas aqui, começa a acontecer umas coisas erradas ali. E aí, como vai ficar? Então anda, busca, peça a Deus, Senhor, me ensine a andar em espírito, para que eu não, para que a minha carne não me domine. Porque vai vir essas lutas, todo mundo passa, vai vir dificuldade. Vai lá, vamos supor que a pessoa está desempregada, ela vai em busca de um emprego, ela não encontra, aí ela fala, nossa, já estou procurando, vai vir a vontade de reclamar, claro que vai. Ela é humana, por isso que é carne. Mas se eu ando no Espírito, você consegue vencer isso. E às vezes só falta isso para as bênçãos chegarem. Entender que quando você anda no Espírito, você não se apega pelas coisas que você vê e pelos positivos ou negativos, mas sim pelo que Deus ele diz. Aí você se fortalece. Afinal, a Bíblia diz que a gente não vive pelo que a gente vê. A gente vive pela fé. E a fé é por aquilo que Deus diz ou pelo que nós ouvimos de Deus. Então, isso faz a diferença. É um desafio? Mas o povo tem que crescer, nós temos que amadurecer na fé. É realmente um desafio, é chegar e confrontar situações. Mas quando a gente entende, a gente cresce. Quando a gente cresce, a gente recebe. Quando a gente recebe, a gente fica feliz. Mas para isso tem um detalhe. Não murmureis, como ele diz lá nas cartas aos Coríntios. Bom, continuando aqui, ó. Murmuraram contra Moisés, e Moisés foi clamar ao Senhor, que já dá a grande lição. Imagina se Moisés se murmurasse também. Eu não aguento mais esse povo. E a hora que era um povo bem, além de numeroso, bem maçante, bem cabeça dura. Então imagina se ele chegasse e não clamasse. Mas Moisés provou que é possível. Quando você anda no Espírito, você não murmura, você clama. Há diferença. Vamos lá. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Repita as palavras do nosso missionário, que ele diz: tem situações que Deus vai provar se você vai murmurar ou não. Ele prova, pessoal. A Bíblia fala que foi Deus que provou eles ali. Deixou eles beber água amarga. Às vezes você vai beber uma água amarguinha para ver se você reclama ou não. Ali você prova se está pronto ou não. Às vezes você vai beber uma coisa que você não quer. Beber é uma questão simbólica, não é físico, não é só natural. Às vezes vai vir situações que você não quer que venha, para ver se você vai murmurar ou não. Aí vem a prova. A prova ela vem para ver se a gente vai ser aprovado, não é? Você estuda, eu estudo, a gente está lá estudando. Você estudou, você se preparou para o dia da prova. Ninguém é formado se não passar pela prova. Aí você passa pela prova, se você estudou bem, você deu dedicação, vai ter a sua média. Se você passar ali na média mínima, no mínimo, você é aprovado. Se não passar, você é reprovado. Então eu aprendo a lição para no momento da prova entender. Na hora que vier, opa, lembra da pregação, lembra do entendimento. Não murmura não. Fecha a porta para o destruidor, você vai ver sua vida fluir. Porque a tentação vai vir. Às vezes é contra o esposo, às vezes contra a esposa, às vezes contra o patrão, contra o funcionário, contra a sociedade, contra quem quer que seja. Mas não reclama. Reclamou, travou. Aí não tem como procurar culpado, porque a gente é culpado, a gente sabe que errou, não devia ter reclamado. Mais ainda, tá? Ele foi lá e clamou e veio a prova. Versículo 26. E disse:
Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, se fizermos tudo isso, nós vamos andar em espírito. Pega aí todo o versículo depois e lê. Versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Deus dá mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele não só permitiu que a água ficasse doce, como também tinha palmeiras onde eles puderam descansar junto às águas. Teve repouso e teve água à vontade. Deus sempre dá mais, pessoal. Ele só quer que eu e você aprenda, nós, a não murmurar. Para isso, andemos no Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos excessivos que a carne tem. E alguns deles são involuntários. Nossa carne grita pelas reclamações, pelos as contradições que vêm contra a nossa fé, ou contra o que a gente quer e a gente não acontece, e a gente vai lá e acaba falando e atrapalha tudo, às vezes fica de inimizade com alguém por causa da murmuração. Não é do jeito que eu queria. Realmente tem coisa que não vai ser, mas tem coisa que é Deus provando para ver se a gente está em espírito ou não. Bom, que nós sejamos aprovados, pessoal? E vença. É uma lição, tá, pessoal? Isso aqui não é para apontar dedo e ficar falando, viu só? Você é murmurador, viu? Reclamão. Já está reclamando de novo. Não, é para mostrar, olha, não faça isso. Se você é filho de Deus e anda em espírito. Aí você não vai cumprir o desejo da sua carne. Se a tentação vier, você vai estar ligado. Eu não vou cair nessa, não vou reclamar. Quando vier, o que quer que seja, Senhor, pode ser que eu não esteja entendendo porque não deu certo, mas eu quero te agradecer porque o Senhor está no controle da minha vida. Vai dar certo, pessoal, se entendemos isso e pôr em prática. Amém? Que o Senhor fale mais ao seu coração e vai ter coisa grande chegando na sua vida, por isso Ele está te preparando e dizendo, reclama não, ainda que a prova venha, fica firme que o seu milagre eu garanto. Tá bom?